O fazendeiro fica surpreso ao ver a mendiga chegando com uma criança no colo. Carlos sempre viveu em sua fazenda à margem do sossego da pequena cidade de São Sebastião. Os dias se arrastavam entre o roçar das plantações e o cantar dos pássaros. Creio que nenhum segredo poderia abalar sua rotina. Até que, em uma manhã ensolarada, enquanto cuidava do gado, uma figura inesperada apareceu na estrada de terra que levava à sua casa. Era uma mulher maltrapilha, com roupas rasgadas e um olhar que carregava o peso de 1000 tempestades. Ela vinha com uma criança nos braços, uma garotinha que não devia ter mais do que 5 anos. Carlos freou os passos, o coração disparado, um aperto no peito o fez hesitar. Quem eram aquelas pessoas? Por que estavam na sua propriedade? À medida que se aproximava, Carlos conseguia distinguir os traços da menina. Seus olhos eram grandes e expressivos, como os da mãe, mas carregavam uma tristeza profunda. O que havia por trás daquela cena? Ele queria virá-los as costas, correr para o lugar seguro da sua vida, mas algo o puxava para frente. Quando a mulher o encarou, Carlos sentiu um nó na garganta. Era Lívia, sua primeira e única paixão, e ao seu lado, Clara, que desmascarou um segredo há muito enterrado. Ela era sua filha, frutos de um amor que ele havia escolhido deixar para trás. Uma onda de choque percorreu seu corpo, gelo em suas veias. Como isso era possível? Um amor que ele abandonara por medo e insegurança agora se materializava diante dele, como um fantasma vindo cobrar o passado. O silêncio pesado foi interrompido pela voz trêmula de Lívia. Carlos, eu precisava te mostrar. Clara, ela é sua. Dizer isso parecia tão simples, mas Carlos sentiu a sala do seu coração ficar sufocante, as memórias se agitando como um mar revolto. Mas Lívia não estava ali apenas para revelar verdades. Uma aura de desespero envolvia sua presença. Carlos, não estou segura. Alguém está atrás de mim. As palavras dela cortaram o ar como um fio de navalha. Carlos viu o pânico em seus olhos, e por um momento, tudo o que ele conhecia e valorizava parecia desmoronar ao seu redor. Medo, responsabilidade e amor se misturavam em um turbilhão de emoções. Antes que pudesse digerir aquela avalanche de revelações, um barulho distante o fez despertar para a realidade. Passos pesados se aproximavam. A recuperação não seria fácil. A cidade estava sob a influência de um homem poderoso, um rival ambicioso que não apenas desejava a fazenda, mas também os sentimentos de Lívia. Agora a vida da criança estava em risco, e era dele ter coragem para proteger a família que nunca teve. Resistir ao desejo de se esconder era um desafio, e Carlos se viu no meio de uma tempestade. Ele teria que enfrentar a dor do passado, as suas escolhas e os mistérios que cercavam a sua vida. Como poderia proteger aqueles que agora precisavam dele? O sol se punha no horizonte, e a sombra de uma decisão crucial se avizinhava. E se tudo se complicasse ainda mais? O que o futuro guardava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. O coração pulsava forte, como se tivesse um tambor dentro do peito. O que você quer dizer com isso, Lívia? Como você pode ter ficado tanto tempo fora da minha vida? Ele perguntou. Voz embargada. O medo crescia em seu estômago. A mulher maltrapilha diante dele era um fantasma do passado, e agora isso se tornara real. Mas a urgência em sua voz o fez recuar.
ele percebeu que algo muito pior estava por vir. De repente, um barulho ecoou na estrada, como se um carro estivesse acelerando. Carlos olhou para trás, e o que viu o gelou por dentro. Um veículo escuro se aproximava rapidamente. Carlos, Lívia gritou, puxando Clara para perto. O pânico em seus olhos era palpável. Eles estão atrás de mim. O próximo momento foi um borrão. O carro parou e 3 homens robustos saíram dele, com expressões frias e ameaçadoras. Carlos reconheceu um deles. Era Igor, um rival que sempre quis sua fazenda, mas também tinha interesses em Lívia. Lívia, não precisa se preocupar. Tamo aqui para resolver isso, Igor disse, rindo. O som de seu riso ecoou como uma maldição. Carlos sentiu a adrenalina pulsar nas veias, enquanto Lívia continuava com Clara, os olhos cheios de desespero. Uma sombra de traição começou a se desenhar em sua mente. O que estava acontecendo? Igor deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos de Carlos. Você não deveria ter se envolvido mais do que já fez. Agora você tem que pagar o preço. As palavras foram como um soco no estômago. Carlos se preparou para a batalha, mas antes que pudesse reagir, Lívia soltou um sussurro que parecia sair de um pesadelo. Carlos, eu não tô apenas fugindo. Eu tô envolvida com Igor, ela revelou. O mundo girou. A traição atingiu Carlos como um golpe. O quê? Ele exclamou, quase sem conseguir acreditar. Você estava com ele como pôde. Lívia abriu a boca para responder, mas uma explosão ressoou, interrompendo tudo. Uma disparada de tiros ecoou na estrada, e Carlos viu Igor cair, o corpo pesado colidindo com a terra. O pânico e a confusão aumentaram. Um homem que Carlos não reconheceu saiu do carro, disparando para o alto. Vocês não vão fugir. Levem a criança e fiquem fora do meu caminho. Ele gritou. Carlos sentiu que o tempo havia congelado. Entender tudo o que estava acontecendo parecia impossível. A revelação de Lívia e agora a violência à sua volta deixaram-no paralisado. O que mais ele poderia descobrir naquele momento? Clara, a criança que ele nunca soubera que tinha, estava no meio de tudo aquilo. Corre! Carlos gritou, puxando Lívia e Clara. Ele não podia deixar que o medo dominasse. Enquanto corria, cada batida do seu coração parecia gritar por justiça e amor. Mas, no fundo, uma dúvida se formou, um eco dentro de sua cabeça. O que mais ele não sabia? A imagem de Lívia com Igor grudava em sua mente, e a questão que o atormentava era clara. Até onde aquela traição se estendia? O que ele faria agora? Uma tempestade de emoções o envolvia. Enquanto o destino da família se desenrolava diante dele, uma decisão tinha que ser feita, mas a cada passo era um abismo que se aproximava. Carlos segurou Lívia e Clara com força, seu corpo tremendo de adrenalina e confusão. As palavras de Lívia ainda ecoavam em sua mente. Estou envolvida com Igor. Como? Isso era possível? Porém, não havia tempo para pensar. Os homens do carro escuro estavam ali e a situação já estava fora de controle. Corre! Ele gritou, puxando-las para longe do risco. O som de passos pesados e risadas cruéis o seguiu. Carlos olhou por cima do ombro, sentindo o terror se espalhar pela sua espinha. Ele precisava de um plano, mas não havia nada que pudesse preparar um homem para a traição e a violência. O desespero no olhar de Lívia o cortava por dentro. Por que não me contou? Era uma pergunta que arremessava sua mente, mas não tinha tempo. Por aqui, ele gritou, apontando para um caminho mais denso entre as árvores. As sombras ofereciam um leve abrigo, mas a cada passo que davam, Carlos sentia o peso dos atrasos e das decisões passadas. Carlos, há algo mais que você precisa saber. A voz de Lívia correu atrás dele, mas ele não podia parar. O perigo estava se aproximando. Finalmente, eles alcançaram uma clareira. Carlos parou, respirando pesadamente, tentando organizar os pensamentos. Clara começou a chorar, apertando-se contra a mãe. O coração de Carlos se encheu de compaixão e tristeza. Mas, novamente, a urgência o puxava a agir.
Silêncio! Ele ordenou, ouvindo o barulho da aproximação. Um carro parou novamente, e pessoas saíram de dentro, rindo e falando alto. Instintivamente, Carlos trouxe as duas para mais perto, escondendo-as atrás de uma árvore robusta. Faltavam poucas horas para a noite, e a escuridão começava a se instalar. Naquele momento, uma voz familiar rompeu o caos. Carlos, era a voz de sua irmã, Ana. Ele não viu. Ana há anos. O que está acontecendo? Ela perguntou, olhos arregalados com a cena diante dela. Ele a puxou para perto, sem conseguir esconder a confusão e o medo. Ana, não é seguro aqui. Você precisa ir. Mas ela balançou a cabeça, decidida. Não vou deixar vocês para trás. Eu vi tudo, e o olhar de Ana passou de incerteza para um foco intenso. Você precisa saber a verdade. Trabalhar com o Vigor não era só por seu interesse na fazenda. Ele está envolvido mais do que você imagina. Carlos estava a ponto de perguntar mais, quando subitamente a clareira foi invadida por luzes ofuscantes. Um farol giratório iluminara tudo e Carlos sentiu um nó na garganta. A situação havia escalado a um ponto insustentável. Os homens que antes estavam apenas cercando, agora eram seguidos por policiais com armas em punho. Subam no carro! Rápido! Uma voz alterada surgiu de trás da confusão. Um dos homens que Carlos viu anteriormente, um tal de Júnior, estava ali, e seu olhar estava fixo em Lívia. Você! Eu disse que você não deveria estar aqui! Carlos sorriu amargamente, reconhecendo o toxicômano apaixonado que sempre havia assombrado Lívia. Em um movimento desesperado, Júnior puxou uma arma com uma mão. A cena se transformou em um frenesi. Gritos e tiros faziam o ar tremer. Carlos olhou para Lívia e Clara e a parte mais chocante do quebra-cabeça se formou na sua mente. Lívia, você não pode ser só uma vítima. Você sabia. As peças começaram a se encaixar e o ar ficou frio com a revelação que Carlos não conseguia acreditar. Carlos, me escuta! Não é o que você pensa. Lívia gritou no meio do caos, mas um disparo ecoou e um grito cortou o ar. Era de Clara. O mundo parou para Carlos. Clara, ele gritou, o coração afundando. Nesse momento, tudo o que ele conhecia se despedaçou. A verdade, os segredos, a atuação de Lívia. O que mais estava escondido? Ele fitou-os, sentindo uma escuridão se aproximar. E a única pergunta em sua mente era: quem realmente era Lívia? Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. Clara, ele gritou, o coração afundando. O mundo ao redor parecia desmoronar. Ele queria correr até a criança, mas estava paralisado. O disparo ecoava na sua mente, sua visão embaçada de desespero. A luz do farol iluminava o medo nos rostos de Lívia e Ana. O caos girava ao seu redor, mas uma única verdade se impôs. Clara estava ferida. Carlos, precisamos sair daqui! Lívia implorou, seu olhar cheio de pânico, mas a dor que ele viu em seus olhos não era apenas por causa da criança. Era algo mais profundo. A confusão se aprofundava e a traição queimava dentro dele. Está tudo bem, Clara. Eu vou te ajudar. Ele tentou controlar a tremedeira na voz. Mas o que estava acontecendo? A pergunta sobre a verdadeira natureza de Lívia se formou em sua mente. Ele tinha que descobrir o que mais ela escondia. O grito de Clara cortou o ar e então, em um movimento rápido, ele a segurou nos braços. O peso dela era como uma âncora apertando seu coração. Vamos, precisa ficar calma, ele disse, olhando nos olhos da menina, buscando segurança e força. Foi então que tudo mudou novamente. Um segundo disparo atravessou a clareira e uma sombra surgiu por trás da árvore. Carlos virou-se abruptamente, apenas para ver Júnior, com uma expressão caótica, lutando para manter sua arma em posição. Lísia, você não deveria ter me deixado de fora! Ele gritou, o desespero deixando seu tom agressivo. Mas naquele momento, algo mais estranho aconteceu. Lívia
em um ato inesperado, levantou as mãos em rendição. Júnior, calma. Não precisa fazer isso. Mas em vez de tranquilizar o ex-namorado, suas palavras pareciam apenas atiçar mais o fogo. Carlos sentiu o nó na garganta se apertar. O que estava acontecendo ali? O eco do passado e o presente colidindo como um furacão. Ana, ao lado, olhava para Lívia com um olhar que só poderia ser descrito. Como horrorizado. O que você está fazendo, Lívia? Questionou. A tensão crescendo. Mas a mulher na frente deles parecia não ser mais a mesma. Os olhos de Lívia, outrora cheios de amor, agora estavam sombrios, como se uma sombra a consumisse por dentro. Eu fiz o que tinha que fazer, Lívia respondeu, erguendo a cabeça com um olhar desafiador. Vocês não entendem. Isso é maior do que nós. Carlos estava paralisado. O que ela queria dizer? A verdade começou a surgir, culpando um passado que ele queria esquecer. Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, Júnior disparou para o alto novamente, e o som do tiro ecoou de forma explosiva na clareira. E foi nessa confusão que a verdade se revelou como um soco no estômago. Clara, não é apenas sua filha. Ela é parte do plano. Júnior falou e as palavras cortaram como uma faca. Carlos ficou horrorizado. O que isso significava? Do que você está falando? A voz de Carlos tremeu, cheia de confusão e raiva. Então Lívia começou a chorar, suas lágrimas deslizando por seu rosto. Clara foi a peça-chave, Carlos. O plano do Igor era envolver você no jogo. Tudo isso foi uma armadilha. Carlos sentiu o chão se mover sob seus pés. A traição era mais profunda do que pensava. Ninguém estava seguro. De repente, o que ele acreditava ser uma luta por amor e proteção tornou-se um enredo de manipulação. Eu não fiz isso por escolha. Meus laços estavam com você, mas eles me arrastaram para esse jogo. Lívia gritou. Seu desespero agora sem limites. O silêncio ensurdecedor que seguiu era quase palpável. 2 homens surgiram ao fundo, a presença deles como um peso a mais no ar. Finalmente, disse um deles, seu sorriso frio refletindo a certeza de que eles tinham o controle. O que você fez, Lívia? Precisamos da criança, e agora temos você de volta ao nosso lado. Carlos ficou paralisado. Era um jogo do qual ele nunca deveria ter participado, e agora tudo estava prestes a se complicar ainda mais. Não vou deixar você tocar nela, ele exclamou. Mas a verdade prensava seu coração. Quem eram esses homens? O que mais estava em jogo? E enquanto tudo isso se desenrolava, Clara olhou nos olhos de Carlos, confusa e assustada, e ele percebeu que a batalha estava apenas começando. A urgência crescia em seu peito, mas a pergunta não saía de sua mente. Quem realmente estava em perigo? As sombras se aproximavam, e a vida que ele pensava saber parecia roubar tudo ao seu redor. Carlos ficou paralisado. Clara não é apenas sua filha. Ela é parte do plano. As palavras de Júnior ecoaram pela clareira, cada sílaba batendo como um martelo na cabeça dele. Sua mente começou a girar. O quê? Que plano? O que mais ele não sabia? Clara, no colo de Carlos, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas, confusa e aterrorizada. Ele apertou a garotinha contra si, sentindo uma onda de proteção e desespero. Não, isso não pode ser verdade. A voz dele saiu quase como um sussurro, quebrada pela incredulidade. Você precisa entender, Carlos. Tudo isso foi uma manipulação. Lívia teve que se envolver com Igor para garantir sua segurança e a de Clara. Era uma forma de proteger você também, afirmou uma voz atrás dele. Era Ana, sua irmã, mas seu tom estava carregado de tensão. Eles estavam em um jogo maior, e você foi a carta que eles usaram. Jogo? Que jogo? Você está dizendo que a minha filha foi uma peça de xadrez em algo muito maior? A raiva começou a surgir dentro dele,
como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não sabia no que acreditar. A confiança que tinha em Lívia estava se desmoronando em 1000 pedaços. Carlos, por favor, eu não tinha escolha. Eles ameaçaram a segurança de Clara. O que mais eu poderia fazer? O desespero na voz de Lívia era palpável, mas a bolsa de ressentimento em seu peito crescia. Como ela poderia justificar isso? Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, um movimento rápido atraiu sua atenção. Um homem surgiu da penumbra e o que levou Carlos à beira de um colapso completo foi o rosto desse novo indivíduo. Era o pai de Lívia, Antônio, um homem que todos achavam que havia desaparecido anos atrás. Um fantasma que sempre perseguira a vida dela. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Lívia, misturando-se com o choque e o alívio. Onde você esteve? Antônio se aproximou diretamente de Carlos, seu olhar penetrante. Você não entende o perigo que está enfrentando, meu amigo. Clara não é apenas uma chave. Ela é a mensagem que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. Carlos se sentiu sufocar. Ele tinha que proteger a filha, mas a revelação de que sua vida estava entrelaçada com segredos antigos e uma guerra que ele nunca imaginara perdurou ao redor dele como um fardo pesado. Clara é inocente, não pode ser usada assim. Ele se virou para Lívia, o nó na garganta quase o impedindo de falar. Isso não é só sobre ela, Carlos, disse Antônio com um olhar firme. Clara é a única que pode apaziguar o desejo de Igor. Ele precisa dela para que seu plano funcione. Você, Lívia e agora Clara estão no centro de algo que nem você, nem eu podemos compreender completamente. O caos ao redor deles parecia silenciar, como se o tempo parasse em um instante de revelação. O que significava tudo isso? Carlos já estava envolvido nesse jogo. E mais que isso, tinha se tornado uma peça central que ninguém poderia mover. Carlos, gritou. Lívia, mas mesmo sua voz não quebrou a espiral de dúvidas que girava dentro dele. Ele sempre quis saber a verdade, mas a verdade agora parecia muito maior que ele. Você precisa confiar em mim. Uma explosão de luz irrompeu atrás deles. Um grupo de homens, armados até os dentes, tinha cercado a clareira. Eliminem tudo, não deixem rastros, comandou um dos homens com uma voz rouca. A adrenalina disparou no corpo de Carlos. Era uma corrida desesperada. Ele estava prestes a perder tudo. Corre! Ele gritou, puxando Clara perto de seu peito, enquanto o pânico dominava a cena. Mas antes que conseguissem se mover, uma ferida profunda na verdade surgiu. Clara, com um olhar inocente, olhou para Carlos e perguntou: Papai, quem são esses homens? Por que eles estão atrás de mim? Ah! Pergunta final, inocente, cortou como uma faca. Eu não sei, filha, não sei. E à medida que o desespero cercava seu coração, uma nova verdade ainda mais impactante começou a se formar na mente dele. Talvez a criança que ele estava tentando proteger fosse, de fato, a chave para tudo. Mas qual seria o verdadeiro custo de protegê-la agora? Carlos ficou paralisado. Clara, não é apenas sua filha, ela é parte do plano. As palavras de Júnior ecoaram pela clareira, cada sílaba batendo como um martelo na cabeça dele. Sua mente começou a girar. O quê? Que plano? O que mais ele não sabia? Clara, no colo de Carlos, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas, confusa e aterrorizada. Ele apertou a garotinha contra si, sentindo uma onda de proteção e desespero. Não, isso não pode ser verdade. A voz dele saiu quase como um sussurro quebrada pela incredulidade. Você precisa entender, Carlos. Tudo isso foi uma manipulação. Lívia teve que se envolver com Igor para garantir sua segurança e a de Clara. Era uma forma de proteger você também, afirmou uma voz atrás dele.
Era Ana, sua irmã, mas seu tom estava carregado de tensão. Eles estavam em um jogo maior, e você foi a carta que eles usaram. Jogo? Que jogo? Você está dizendo que a minha filha foi uma peça de xadrez em algo muito maior? A raiva começou a surgir dentro dele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não sabia no que acreditar. A confiança que tinha em Lívia estava se desmoronando em 1000 pedaços. Carlos, por favor. Eu. Não tinha escolha. Eles ameaçaram a segurança de Clara. O que mais eu poderia fazer? O desespero na voz de Lívia era palpável, mas a bolsa de ressentimento em seu peito crescia. Como ela poderia justificar isso? Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, um movimento rápido atraiu sua atenção. Um homem surgiu da penumbra e o que levou Carlos à beira de um colapso completo foi o rosto desse novo indivíduo. Era o pai de Lívia, Antônio. Um homem que todos achavam que havia desaparecido anos atrás. Um fantasma que sempre perseguira a vida dela. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Lívia, misturando-se com o choque e o alívio. Onde você teve? Antônio se aproximou diretamente de Carlos, seu olhar penetrante. Você não entende o perigo que está enfrentando, meu amigo. Clara não é apenas uma chave. Ela é a mensagem que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. Carlos se sentiu sufocar. Ele tinha que proteger a filha, mas a revelação de que sua vida estava entrelaçada com segredos antigos e uma guerra que ele nunca imaginara perdurou ao redor dele como um fardo pesado. Clara é inocente, não pode ser usada assim. Ele se virou para Lívia, o nó na garganta quase o impedindo de falar. Isso não é só sobre ela, Carlos, disse Antônio, um olhar firme. Clara é a única que pode apaziguar o desejo de Igor. Ele precisa dela para que seu plano funcione. Você, Lívia, e agora Clara, estão no centro de algo que nem você, nem eu podemos compreender completamente. O caos ao redor deles parecia silenciar, como se o tempo parasse em um instante de revelação. O que significava tudo isso? Carlos já estava envolvido nesse jogo. E mais que isso, tinha se tornado uma peça central que ninguém poderia mover. Carlos! Gritou Lívia, mas mesmo sua voz não quebrou a espiral de dúvidas que girava dentro dele. Ele sempre quis saber a verdade, mas a verdade agora parecia muito maior que ele. Você precisa confiar em mim. Uma explosão de luz irrompeu atrás deles. Um grupo de homens, armados até os dentes, tinha cercado a clareira. Eliminem tudo, não deixem rastros, comandou um dos homens com uma voz rouca. A adrenalina disparou no corpo de Carlos. Era uma corrida desesperada. Ele estava prestes a perder tudo. Corre! Ele gritou, puxando Clara perto de seu peito, enquanto o pânico dominava. Cena. Mas antes que conseguissem se mover, uma ferida profunda na verdade surgiu. Clara, com o olhar inocente, olhou para Carlos e perguntou: Papai, quem são esses homens? Por que eles estão atrás de mim? A pergunta final, inocente, cortou como uma faca. Eu não sei, filha, não sei. E à medida que o desespero cercava seu coração, uma nova verdade ainda mais impactante começou a se formar na mente dele. Talvez a criança que ele estava tentando proteger fosse, de fato, a chave para tudo, mas qual seria o verdadeiro custo de protegê-la agora? Nesse momento, enquanto Carlos lutava contra as ondas de desespero e confusão, um dos homens armados se adiantou, puxando a máscara do rosto. O que Carlos viu lhe congelou o sangue. Era Miguel, um velho amigo que havia desaparecido há anos, alguém que ele julgava estar fora da vida dele para sempre. Sinto muito, Carlos. A verdade é que Clara não é apenas uma parte do plano. Ela é o próprio plano. A ligação dela com Igor vai além do que você imagina. E você vai ter que fazer uma escolha definitiva, Miguel disse, a expressão em seu rosto fria e calculista. Carlos ficou em choque. Como assim? O mundo começou a girar.
o que realmente estava acontecendo. Clara olhou para o pai, sem compreender o tremor nas vozes adultas. As palavras de Miguel ecoaram. Ela é o próprio plano. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de uma maneira que podia ser letal. Corram! Carlos gritou, mas no fundo sabia que a decisão que ele teria que tomar a seguir mudaria tudo. O que isso significaria para Clara, para Lívia e até mesmo para seu próprio coração? Carlos ficou paralisado. Clara não é apenas sua filha, ela é parte do plano. As palavras de Júnior ecoavam pela clareira, cada sílaba batendo como um martelo na cabeça dele. Sua mente começou a girar. O quê? Que plano? O que mais ele não sabia? Clara, no colo de Carlos, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas, confusa e aterrorizada. Ele apertou a garotinha contra si, sentindo uma onda de proteção e desespero. Não, isso não pode ser verdade. A voz dele saiu quase como um sussurro, quebrada pela incredulidade. Você precisa entender, Carlos. Tudo isso foi uma manipulação. Lívia teve que se envolver com Igor para garantir sua segurança e a de Clara. Era uma forma de proteger você também, afirmou uma voz atrás dele. Era Ana, sua irmã, mas seu tom estava carregado de tensão. Eles estavam em um jogo maior, e você foi a carta que eles usaram. Jogo? Fui jogo? Você está dizendo que a minha filha foi uma peça de xadrez em algo muito maior? A raiva começou a surgir dentro dele, como um vulcão, prestes a entrar em erupção. Ele não sabia no que acreditar. A confiança que tinha em Lívia estava se desmoronando em 1000 pedaços. Carlos, por favor, eu não tinha escolha. Eles ameaçaram a segurança de Clara. O que mais eu poderia fazer? O desespero na voz de Lívia era palpável, mas a bolsa de ressentimento em seu peito crescia. Como ela poderia justificar isso? Mas, antes que pudesse absorver tudo aquilo, um movimento rápido atraiu sua atenção. Um homem surgiu da penumbra, e o que levou Carlos à beira de um colapso completo foi o rosto desse novo indivíduo. Era o pai de Lívia, Antônio, um homem que todos achavam que havia desaparecido anos atrás, um fantasma que sempre perseguira a vida dela. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Lívia, misturando-se com o choque e o alívio. Onde você esteve? Antônio se aproximou diretamente de Carlos, seu olhar penetrante. Você não entende o perigo que está enfrentando, meu amigo. Clara não é apenas uma chave, ela é a mensagem que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. Carlos se sentiu sufocar. Ele tinha que proteger a filha, mas a revelação de que sua vida estava entrelaçada a uns segredos antigos e uma guerra que ele nunca imaginara perdurou ao redor dele como um fardo pesado. Clara é inocente, não pode ser usada assim. Ele se virou para Lívia, o nó na garganta quase o impedindo de falar. Isso não é só sobre ela, Carlos, disse Antônio, com um olhar firme. Clara é a única que pode apaziguar o desejo de Igor. Ele precisa dela para que seu plano funcione. Você, Lívia, e agora Clara, estão no centro de algo que nem você, nem eu podemos compreender completamente. O caos ao redor deles parecia silenciar, como se o tempo parasse em um instante de revelação. O que significava tudo isso? Carlos já estava envolvido nesse jogo, e mais que isso, tinha se tornado uma peça central que ninguém poderia mover. Carlos! Gritou Lívia, mas mesmo sua voz não quebrou a espiral de dúvidas que girava dentro dele. Ele sempre quis saber a verdade, mas a verdade agora parecia muito maior que ele. Você precisa confiar em mim. Uma explosão de luz irrompeu atrás deles. Um grupo de homens, armados até os dentes, tinha cercado a clareira. Eliminem tudo, não deixem rastros, comandou um dos homens com uma voz rouca. A adrenalina disparou no corpo de Carlos. Era uma corrida desesperada. Ele estava prestes a perder tudo. Corre! Ele gritou, puxando Clara
perto de seu peito, enquanto o pânico dominava a cena. Mas antes que conseguissem se mover, uma ferida profunda, na verdade, surgiu. Clara, com um olhar inocente, olhou para Carlos e perguntou: Papai, quem são esses homens? Por que eles estão atrás de mim? A pergunta final, inocente, cortou como uma faca. Eu não sei, filha, não sei. E à medida que o desespero cercava seu coração, uma nova verdade ainda mais impactante começou a se formar na mente dele. Talvez a criança que ele estava tentando proteger fosse, de fato, a chave para tudo. Mas qual seria o verdadeiro custo de protegê-la agora? Nesse momento, enquanto Carlos lutava contra as ondas de desespero e confusão, um dos homens armados se adiantou, puxando a máscara do rosto. O que Carlos viu lhe congelou o sangue. Era Miguel, um velho amigo que havia desaparecido há anos, alguém que ele julgava estar fora da vida dele para sempre. Sinto muito, Carlos. A verdade é que Clara não é apenas uma parte do plano. Ela é o próprio plano. A ligação dela com o Igor vai além do que você imagina. E você vai ter que fazer uma escolha definitiva, Miguel disse, a expressão em seu rosto fria e calculista. Carlos ficou em choque. Como assim? O mundo começou a girar. O que realmente estava acontecendo? A Clara olhou para o pai, sem compreender o tremor nas vozes adultas. As palavras de Miguel ecoaram. Ela é o próprio plano. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de uma maneira que podia ser letal. Corram! Carlos gritou, mas no fundo sabia que a decisão que ele teria que tomar a seguir mudaria tudo. O que isso significaria para Clara, para Lívia e até mesmo para seu próprio coração? E então, como se o destino quisesse dar um último golpe, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Igor rindo com uma satisfação perturbadora. Finalmente, o jogo pode começar, ele declarou. O olhar dele sobre Clara era de possessão e desejo. Ela é o que eu preciso. E vocês, bem, vocês nunca foram mais do que peças descartáveis. As palavras dele cortavam o ar. A realidade do que todos haviam enfrentado começou a desmoronar como um castelo de cartas. Carlos sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Não, você não vai tocar nela, ele gritou. Mas a imagem de Igor, com o braço estendido em direção à filha, era um pesadelo cada vez mais real. Os tiros começaram a ecoar novamente. E Carlos, diante da escolha mais cruel, teve que se questionar. Até onde ele iria para proteger aquilo que ainda não conhecia completamente? E no silêncio que se formou, quando o caos tomou conta da cena, uma pergunta pairou no ar, cheia de tensão. Quem realmente estava jogando com quem? Carlos ficou paralisado. Clara não é apenas sua filha, ela é parte do plano. As palavras de Júnior ecoavam pela clareira, cada sílaba batendo como um martelo na cabeça dele. Sua mente começou a girar. O quê? Que plano? O que mais ele não sabia? Clara, no colo de Carlos, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas. Confusa e aterrorizada. Ele apertou a garotinha contra si, sentindo uma onda de proteção e desespero. Não, isso não pode ser verdade. A voz dele saiu quase como um sussurro, quebrada pela incredulidade. Você precisa entender, Carlos. Tudo isso foi uma manipulação. Lívia teve que se envolver com Igor para garantir sua segurança e a de Clara. Era uma forma de proteger você também, afirmou uma voz atrás dele. Era Ana, sua irmã, mas seu tom estava carregado de tensão. Eles estavam em um jogo maior e você foi a carta que eles usaram. Jogo? Que jogo? Você está dizendo que a minha filha foi uma peça de xadrez em algo muito maior? A raiva começou a surgir dentro dele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele não sabia no que acreditar. A confiança que tinha em Lívia estava se desmoronando em 1000 pedaços.
Carlos, por favor, eu não tinha escolha. Eles ameaçaram a segurança de Clara. O que mais eu poderia fazer? O desespero na voz de Lívia era palpável, mas a bolsa de ressentimento em seu peito crescia. Como ela poderia justificar isso? Mas antes que pudesse absorver tudo aquilo, um movimento rápido atraiu sua atenção. Um homem surgiu da penumbra. E o que levou Carlos à beira de um colapso completo foi o rosto desse novo indivíduo. Era o pai de Lívia, Antônio, um homem que todos achavam que havia desaparecido anos atrás, um fantasma que sempre perseguira a vida dela. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Lívia, misturando-se com o choque e o alívio. Onde você esteve? Antônio se aproximou diretamente de Carlos, seu olhar penetrante. Você não entende o perigo que está enfrentando. Meu amigo, Clara não é apenas uma chave. Ela é a mensagem que conecta todas as peças desse quebra-cabeça. Carlos se sentiu sufocar. Ele tinha que proteger a filha, mas a revelação de que sua vida estava entrelaçada com segredos antigos e uma guerra que ele nunca imaginara perdurou ao redor dele como um fardo pesado. Clara é inocente, não pode ser usada assim. Ele se virou para Lívia, um nó na garganta quase o impedindo de falar. Isso não é só sobre ela, Carlos, disse Antônio, com um olhar firme. Clara é a única que pode apaziguar o desejo de Igor. Ele precisa dela para que seu plano funcione. Você, Lívia, e agora Clara, estão no centro de algo que nem você, nem eu podemos compreender completamente. O caos ao redor deles parecia silenciar, como se o tempo parasse em um momento de revelação. O que significava tudo isso? Carlos já estava envolvido nesse jogo, e mais que isso, tinha se tornado uma peça central que ninguém poderia mover. Carlos! Gritou Lívia, mas mesmo sua voz não quebrou a espiral de dúvidas que girava dentro dele. Ele sempre quis saber a verdade, mas a verdade agora parecia muito maior que ele. Você precisa confiar em mim. Uma explosão de luz irrompeu atrás deles. Um grupo de homens, armados até os dentes, tinha cercado a clareira. Eliminem tudo, não deixem rastros, comandou um dos homens com uma voz rouca. A adrenalina disparou no corpo de Carlos. Era uma corrida desesperada. Ele estava prestes a perder tudo. Corre! Ele gritou, puxando Clara perto de seu peito, enquanto o pânico dominava a cena. Mas antes que conseguissem se mover, uma ferida profunda na verdade surgiu. Clara, com um olhar inocente, olhou para Carlos e perguntou: Papai, quem são esses homens? Por quê? Eles estão atrás de mim. A pergunta final, inocente, cortou como uma faca. Eu não sei, filha. Não sei. E à medida que o desespero cercava seu coração, uma nova verdade, ainda mais impactante, começou a se formar na mente dele. Talvez a criança que ele estava tentando proteger fosse, de fato, a chave para tudo. Mas qual seria o verdadeiro custo de protegê-la agora? Nesse momento, enquanto Carlos lutava contra as ondas de desespero e confusão, um dos homens armados se adiantou, puxando a máscara do rosto. O que Carlos viu lhe congelou o sangue. Era Miguel, um velho amigo que havia desaparecido há anos. Alguém que ele julgava estar fora da vida dele para sempre. Sinto muito, Carlos. A verdade é que Clara não é apenas uma parte do plano. Ela é o próprio plano. A ligação dela com Igor vai além do que você imagina. E você vai ter que fazer uma escolha definitiva, Miguel disse, a expressão em seu rosto fria e calculista. Carlos ficou em choque. Como assim? O mundo começou a girar. O que realmente estava acontecendo? Clara olhou para o pai, sem compreender o tremor nas vozes adultas. As palavras de Miguel ecoaram. Ela é o próprio plano. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de uma maneira que podia ser letal. Corram! Carlos gritou, mas no fundo sabia que a decisão que ele teria que tomar a seguir mudaria tudo. O que isso significaria para Clara, para Lívia
e até mesmo para seu próprio coração. E então, como se o destino quisesse dar um último golpe, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Igor, rindo com uma satisfação perturbadora. Finalmente, o jogo pode começar, ele declarou. O olhar dele sobre Clara era de possessão e desejo. Ela é o que eu preciso, e vocês, bem, vocês nunca foram mais do que peças descartáveis. As palavras dele cortavam o ar. A realidade do que todos haviam enfrentado começou a desmoronar como um castelo de cartas. Carlos sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Não, você não vai tocar nela, ele gritou. Mas a imagem de Igor, com o braço estendido em direção à filha, era um pesadelo cada vez mais real. E de repente, Clara, com um olhar estranho nos olhos, começou a brilhar. Uma luz intensa emanou dela, ofuscando tudo à sua volta. Carlos olhou, perplexo, sem entender. O que estava acontecendo? Quando a luz se dissipou, Clara estava diferente. Uma aura de poder a envolvia. Ela virou-se para Igor com um olhar que misturava terror e determinação. Você não pode me ter, Igor. Eu sou mais forte do que imagina. O impacto foi como um soco no estômago. O equilíbrio que Carlos achava ter era novamente arrancado de suas mãos. A conversa que alguém poderia ter, como uma criança assustadora, agora tinha um peso que o deixava sem ar. Carlos respirou fundo, uma nova dúvida se formando na sua mente. Clara, o que aconteceu com você? Igor, visivelmente abalado, balançou a cabeça em descrença. O que você fez? A expressão de medo começava a substituir o sorriso arrogante. Era como se algo muito maior do que todos, ali presentes, estivesse prestes a ser revelado. O que ele não sabia, também começaram a rir e a saltar, formando um círculo ao redor deles, como lobo faminto ao redor da presa. A luz mudava tudo, e Carlos se segurou a Clara como se a vida deles dependesse disso. O que mais ainda estava por vir? Em meio ao caos, uma única pergunta se formou em seu coração. Quem realmente era Clara? E o que isso significava para a luta que estava diante deles? Enquanto Clara brilhava com aquela luz estranha, Carlos não sabia se ria ou chorava. Era como se a própria menina, tão frágil, tivesse se transformado em algo maior do que ele poderia compreender. A expressão de Igor mudava rapidamente, do deboche ao pânico. Isso não deveria estar acontecendo. Ele pensou. Quem é essa garota? Murmurou, com uma voz baixa e trêmula. Clara olhou para Igor, e o que aconteceu a seguir foi chocante. Com uma confiança que desafiava sua idade, ela levantou uma mão e, de súbito, a luz ao redor cresceu, envolvendo não só Clara, mas todos ali. Era um brilho ofuscante que cortava o ar e deixava Carlos sem fôlego. Ele tentou proteger os olhos, mas era como olhar diretamente para o sol. E então, tudo parou. Quando a luz se dissipou, algo estava claramente errado. Clara estava em pé, mas agora parecia uma versão mais velha, mais forte. Carlos ficou sem palavras. Era como olhar para um reflexo distorcido de sua filha, alguém que não reconhecia, mas ao mesmo tempo a reconhecia perfeitamente. Igor estava em pé, quase que paralisado, a boca entreaberta em descrença. O que você fez, Clara? Ele gritou, a confiança que ele tinha evaporando no ar. Você deveria ser um peão. O que aconteceu? Carlos não conseguia processar. Clara, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Um nó se formava na garganta. O que ele não sabia era que a menina estava prestes a revelar um segredo que mudaria a dinâmica de tudo ali. Então, ela respirou fundo. Eu sou a chave para tudo isso, papai. Não é só você que está em perigo. É todo mundo. As palavras dela reverberaram, e Carlos sentiu um calafrio pelo corpo. Como isso era possível?
Ele nunca tinha imaginado que sua filha tivesse algum tipo de poder ou papel que fosse além de uma simples criança. Mas antes que pudesse explorar essa nova realidade, a clareira foi invadida por outro grupo. Homens de roupas pretas surgiram, com rostos cobertos, e o clima se tornou insuportável. Um deles, mais alto e com voz imponente, gritou: "Prendam Clara, ela não pode escapar, precisamos dela." Carlos quis gritar e proteger a filha, mas algo o deteve. O olhar de Clara. Ela parecia tranquila, e então revelou a verdade que pregava a todos ali. Vocês não entendem. Igor é só uma parte de tudo isso. A tensão no ar cresceu ainda mais. A expressão de Igor congelou. O que você sabe, garota? O que está acontecendo aqui? As palavras dele eram baixas, quase como um sussurro desesperado. Todos nós somos apenas peças. Essa luta não é só sobre a fazenda ou sobre vocês dois. É sobre poder. Os que estão por trás de tudo usam vocês para seus próprios fins. E eu, Clara hesitou, olhando para Carlos. Eu sou a única que pode detê-los. Carlos ficou atônito. Menina, que poder é esse? O que você está falando? Antes que pudesse calcular a enxurrada de informações, um tiro ecoou na floresta, e a reverberação fez o chão tremer. O som parecia algo distante, mas sua realidade caía em suas mãos. Não! Igno, um dos homens, gritou ao ver um de seus capangas cair. Um assassinato. Ambientes se tornaram caóticos. Carlos sentiu sua adrenalina subir. Ele precisava correr. Salvar Clara. Ele se virou para ela, mas algo mais a incomodava. Através de todos os riscos, um olhar sequer de dúvida dela. Foi quando voltou a atenção para Igor. Algo não parecia certo, e ele percebeu a verdade. Igor, você não é quem você diz ser, é? Carlos disse, as palavras saindo como se estivessem despedaçando. Algo começou a se abrir, um mistério não resolvido. Igor sorriu de uma forma enigmática, um brilho no olhar que parecia um reflexo de algo soturno. Você não sabe a verdade, Carlos. Eu não sou o único que possui segredos. E Clara não é a única que tem escolha aqui. E naquele momento, o tempo pareceu parar. Carlos se sentiu paralisado. Todos, ali, tinham suas próprias histórias, seus próprios segredos, e tudo estava prestes a mudar irreversivelmente. As consequências da verdade aguardavam. Ele olhou para Clara, para a intensidade de seus olhos, e a questão começou a ecoar em sua mente. Quem realmente era seu verdadeiro pai? E o que a conexão entre eles significava nesse grande quebra-cabeça que ameaçava desmoronar? Naquele instante, o destino de todos estava em jogo, e nenhuma certeza permanecia. Havia uma tempestade prestes a eclodir, e não havia como escapar dela. Carlos sentiu que a situação estava prestes a explodir. A tensão no ar era palpável. Clara, com aquele brilho desconhecido, parecia pronta para enfrentar tudo. Ele prendeu a respiração enquanto Igor olhava para a filha com um misto de desespero e ira. Você não é apenas uma criança. O que você fez? Igor gritou, sua voz enrouquecida pelo pânico. Os homens ao redor começaram a hesitar, as armas baixando ligeiramente, como se o poder de Clara os tivesse atingido em cheio. Eu sou mais do que você pensa, Igor, disse Clara, sua voz firme, mas cheia de um medo que Carlos podia sentir. E não vou deixar você usar ninguém, nem mesmo o papai. O coração de Carlos se encheu de orgulho. Ela estava lutando por eles. Ele olhou para Lívia e Ana, que o observavam em silêncio, sentindo também aquela calorosa onda de emoção. Você acha que pode me parar? Igor avançou, mas Clara levantou a mão e uma onda de luz cresceu ao seu redor. Era quase como se o tempo parasse. Eles tinham que agir rápido. Não podiam perder essa oportunidade. Vamos, peguem Clara! Um dos homens mais próximos de Igor gritou, mas esse grito foi subitamente interrompido.
Clara lançou um feixe luminoso e os homens foram lançados ao chão. O medo de Carlos se transformou em adrenalina pura. Corre, Clara, te pego, Carlos gritou, movendo-se em direção à filha. Mas com um movimento ágil, Clara começou a irradiar ainda mais luz. O ambiente parecia vibrar ao seu redor como se uma tempestade de energia estivesse prestes a eclodir. Ele nunca havia visto nada como aquilo. Igor! Gritou Lívia, e Carlos sentiu uma pontada de dor ao ouvi-la falar o nome de quem sempre for um peso em sua vida. Você não pode controlar isso, clamou, a voz falhando com a emoção. E naquele instante, como que em resposta, a luz de Clara se intensificou, ofuscando tudo e todos. Igor parecia estar prestes a colapsar sob o peso da revelação e do poder que emanava da filha dele. Clara não, Carlos gritou, mas ele sabia que não havia como parar. A força dela era maior do que qualquer podia imaginar. A explosão de luz foi seguida por um silêncio profundo. Todos estavam paralisados, a cena congelada em um momento de extraordinária revelação. Carlos, Lívia, Ana e até Igor estavam atordoados, como se a realidade tivesse mudado. Então, lentamente, a luz começou a se dissipar, e Clara ficou em pé, respirando pesadamente, mas agora ao lado de seu pai. Papá, nós temos que ir, não podemos ficar. Eles estão vindo, disse, sua voz tingida de urgência. Carlos olhou para as sombras que se moviam atrás das árvores. Precisavam escapar, mas antes disso, a conversa ainda estava circulando em sua mente. Clara, ele começou, mas foi interrompido. Eu sei, papai. Eu sou a chave para isso. E precisamos desvendar o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. Seus olhos eram profundos, cheios de sabedoria que nenhuma criança deveria ter. Nesse momento, Carlos percebeu que não importava o quanto deseje saber a verdade. Os segredos e traições eram apenas as peças de um quebra-cabeça muito maior. A única coisa que importava agora era proteger sua família. Vamos, ordenou puxando Clara para perto. Não temos tempo a perder. Enquanto eles corriam, Carlos sentiu que o passado e o presente estavam entrelaçados de formas que ele nunca poderia imaginar. E, ao olhar para a filha, ele percebeu que apesar de todos os mistérios, havia um futuro diante deles, desconhecido, mas repleto de possibilidade. Carlos virou-se uma última vez para Igor. Eu não sei quem você é de verdade, mas nunca mais faremos parte desse jogo, ele gritou. A resposta de Igor foi uma expressão de fúria. Pura, mas não importava. Carlos tinha o que mais importava, Clara, e juntos eles poderiam enfrentar o que viesse. E assim, com a luz da manhã quebrando a escuridão, eles partiram. A jornada apenas começava. E antes de irmos, aqui está um alerta importante. Se você não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever agora, para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho explosivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O seu apoio faz toda a diferença. Vamos juntos!